Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, sou espírita e, com base nas lições do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, eu apresento toda semana Gota de Espiritualidade, de Fraternidade, que consiste de uma leitura, um breve comentário e um alerta fraterno contra o suicídio. Sejam todos bem-vindos, por favor, compartilhem e divulguem essas maravilhosas gotas da nossa querida amiga Joana de Anjos. Bom, a nossa 174ª gota nos alerta o seguinte. Deixa eu abrir aqui em português, que eu abri em esperanto. A verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade. Aquela, ou seja, a coragem é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva e irritada. A coragem nasce na fé que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer-se e resiste ao tempo sem perder o valor. Raciocina antes de agir e permanece iluminada pelo ideal enquanto se mantém no campo das lutas. Demonstra a tua coragem agindo sempre com acerto e equilíbrio. Bom, no primeiro momento, eu percebo aqui que indiretamente, ela nos diz que nós estamos na vida e a vida é uma batalha no seu dia a dia. Existe um ditado popular que diz que a gente tem que matar, tem que matar um boi a cada dia, ou uma coisa parecida. Justamente demonstrando essa ideia aqui, que cada dia teremos novos desafios. Quais? Não sabemos. Portanto, ela está nos estimulando aqui a termos coragem para enfrentar os desafios. E termos coragem, como ela diz aqui, não é confundir com temeridade. Ter coragem é olhar de frente o problema e ver como eu posso enfrentar o problema. E não se desesperar, ou seja, deixar o problema tomar conta dos nossos sentimentos, da nosso poder de ação. Porque é isso que acontece normalmente conosco, quando não estamos preparados, somos surpreendidos por alguma situação mais fora da nossa rotina. Ela diz aqui que a coragem ela é calma e é constante. Você tem coragem, você olha o problema, vai correr atrás da solução. Tenta solucionar, porque é nessa tentativa que nós atraímos os amigos espirituais que vão nos fortalecer, é nessa tentativa que nós vamos tirar de dentro de nós a força. Tem situações que depois que passam, você fala, poxa, eu nunca pensei que eu passaria por uma situação dessa. E nunca pensei, nem sei de onde eu tirei tanta força. Porque nós temos força, gente. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma origem divina. Então, nós temos uma origem de vitória, do bem. E Jesus, quando veio à Terra, ele falou, eu vim para que tenham vida em abundância. Então, qual deve ser a nossa primeira escolha para chegar ao equilíbrio, para podermos enfrentar as situações com coragem? Seguir Jesus. Quer dizer, nas entrelinhas, nós vamos entendendo os recados que a própria vida nos dá. Né? Então, ela diz aqui que a gente tem que enfrentar os obstáculos sem enfraquecermos e resistir ao tempo sem perder o valor. Então, ser firme, não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Porque às vezes a gente acha que só vamos conseguir se for daquele jeito, primeiro momento que eu optei por aquela situação, por aquela atitude. Mas para, equilíbrio, pensa, faz uma oração e aguarda, porque a intuição vem e às vezes a solução vem junto. É muito incrível isso, né? Então, ela diz aqui um outro conselho muito legal para a gente raciocinar antes de agir e permanecer iluminada pelo ideal. Não, eu tenho que vencer essa situação. Eu tenho que pagar tal conta. O dinheiro vai cair do céu? Não. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que economizar aqui,
deixar de fazer isso, ou então eu deixo pagar uma para pagar essa que é mais importante. Gente, são ideias. O importante é solucionar aquela situação né, que está nos afligindo, né? Então, ela diz aqui, ó, nós temos que nos manter no campo das lutas. Sabe por quê? Para isso estamos na Terra. Como ela falou lá, é uma batalha que temos que estar diante dela no dia a dia. Não adianta sofrer aqui, hoje, para daqui a 3 dias. Ai, como é que vai ser? Como é que vai ser a quarta? Faz o seu melhor, se prepara, crie coragem, crie o equilíbrio, crie alternativas, sabe aquela ideia, o plano B, o plano C? Ah, tá, se eu não conseguir chegar a isso, como é que eu faço? Ligo para quem? Falo com quem? Então, cria plano B, planeja. Uma coisa que eu descobri para mim que foi fundamental para eu fazer tudo que eu consigo fazer e amo fazer foi planejar. Então, acordo, eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer isso, vou fazer isso. Chega no final do dia, faço aquela revisão. Consegui fazer? Consegui. Estou tranquila. Resolvi? Não, aquele problema não resolvi. Tenta amanhã de outra maneira, fala com outra pessoa, busque novas soluções. Então, não sou modelo, gente, mas isso que ela está falando aqui é verdade. Vamos buscar ter equilíbrio. Vamos buscar. Ela sempre fala essa palavra equilíbrio, serenidade. São palavras muito recorrentes de Joana de Anjos. Ó, demonstre a tua coragem agindo sempre com acerto e equilíbrio. O que é o equilíbrio? Claro que a gente fica numa expectativa, uma ansiedade, mas não pode ser uma ansiedade destruidora. Tem que ser uma ansiedade que eu vou fazer esse caminho e vai com fé, com confiança. Sabe por quê? Quando a gente tem a fé, a gente vai ter o direcionamento mais acertado. Coisas que você está pensando em fazer desse jeito, chega no meio do caminho, você dá uma guinada e vai para o outro caminho e chega onde precisa chegar. Isso a gente sente, gente, em várias situações. Por exemplo, no palestrante. Quantas vezes o palestrante comenta assim, gente, eu não planejei falar nada disso. O meu estudo, eu me foquei nisso. E de repente ele vira uma guinada. Por que isso, gente? Porque naquela plateia tem alguém precisando ouvir, por exemplo, algum assunto sobre suicídio. E ele entra por essa vibe e vai, quando o tempo acabou, e o tema primário, né, o tema inicial, não se desvirtuou, ele apenas foi, vamos dizer, virou-se para um outro tema para atender melhor. Tá? Então, uma vez, se não me engano, foi o Divaldo que comentou que ele entra no salão lá da mansão, entrava, né? Não sei como é que é hoje, andando, né? E ia, batia no ombro de um, perguntava por um, para o outro, é aquele negócio da família. Quando ele chegava lá em cima, aí vinham as ideias do que ele iria falar. Por quê? Porque, querendo ou não, ele estava entrando naquela sintonia, naquelas necessidades, e, claro, os amigos espirituais intuindo ele. Então, vamos confiar, gente, que nós não estamos sozinhos, que nós temos alguém que luta conosco pela nossa vitória. A espiritualidade superior já nos disse: ninguém veio à Terra para dar errado. Ninguém veio à Terra para dar errado, entre aspas, né? Porque aos nossos olhos deu errado, né? Mas a gente não sabe a necessidade daquele espírito, aonde ele precisa chegar, e às vezes ele precisa passar por provas difíceis, né? Passar por esses caminhos de teste para ele vencer. Então vamos orar. Em vez de criticar e julgar, vamos seguir o conselho de Jesus: não julgueis. Vimos uma cena infeliz, vamos orar por todos os envolvidos, porque sabemos que tudo, como nos diz André Luiz, na sua obra poderosa, tudo é vibração e sintonia. Então, em algum momento, a gente sintoniza uma situação, ou por deixarmos cair a nossa vibração, ou por uma necessidade nossa, ainda algum sentimento nosso interior, que se liga naquela vibração e automaticamente, como um imã, antenas parabólicas que somos, nós atraímos uma situação mais difícil. Mas pensem que o resultado de tudo que a gente passa, da dor, né, do que a gente chama perda, né, que não é perda, a gente devolve um ente querido, ele não é nosso, gente, o filho não é nosso.
O filho não é meu filho, não, ele esteve sob a sua guarda com a permissão de Deus, ele não é seu. Ele não é seu. Então, é difícil, é duro a gente chegar a essas conclusões, mas a espiritualidade está sinalizando para a gente a todo instante esse tipo de situação. Então, vamos criar coragem, vamos procurar agir com acerto. Uma pergunta que uma vez um palestrante comentou: faz a pergunta, Jesus faria isso que eu quero fazer? Jesus faria isso? Então, por isso que eu gosto de dizer, segue o sol, gente, sol é Jesus. Não precisa nem de religião, segue os exemplos de Jesus, segue as orientações que Jesus deu, que nós temos muito conhecimento para sermos felizes. É possível ser feliz. Então, vamos em frente, que Jesus nos abençoe a nos conscientizarmos disso. Nós temos aqui o nosso alerta fraterno contra o suicídio, que nos diz: quem não sabe, precisa saber. A vida não acaba com a morte do corpo físico. Não ao suicídio, não é solução. Peça ajuda que a solução chega até nós, porque ninguém está livre de passar por uma situação dessa e termos essa fraqueza. Ninguém está livre. Então, que Jesus nos abençoe. Ore sempre pela manhã pedindo proteção e à noite agradeça por tudo que tem acontecido, seguindo a orientação de Paulo. Por tudo dai graças. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana. Graças a Deus.